Tenho uma dúvida. O fato de profissões em áreas de humanas serem majoritárias femininas e profissões na área de exatas majoritariamente masculinas tem realmente a ver com uma construção social? Não existem preferências e interesses específicos entre os sexos? Adorei a pergunta dele. Não, tem a ver com construção social. Não tem a ver com o fato de uma mulher escolher uma profissão ou homem escolher outra profissão. Tem a ver com a sociedade estabelecer que profissões determinadas são de homens e outras profissões são de mulheres. Isso é educação. A gente é educada desde cedo, como eu comentei aqui, com os brinquedos de meninas de cuidado e com os brinquedos de meninos. Então, isso nos prepara para o futuro. A questão é que se a gente fosse criada para qualquer um, tanto homens quanto mulheres, os homens para cuidar, né? Brincar de boneca também, brincar de casinha, porque iam aprender a cozinhar, iam aprender a cuidar também da criança, e ao mesmo tempo também ensinarmos para as meninas a fazer, montar, desmontar coisa, brincar de quebra-cabeça e por aí vai. Então é construção social. Se a gente tira essa construção social, a gente com certeza vai ter próximas gerações sem essa visão tanto do masculino e do feminino. Esse é o ponto. Essa questão do menino brincar com uma boneca, na medida que você simplesmente pode associar que ele vai ser um pai um dia, vai cuidar de uma filha. Vai ser um pai ótimo. Vai ser um pai ótimo, porque tá brincando de boneca. Né? Só talvez, Leandro, tentando responder também um pouco da pergunta, se o seu viés está vindo dos países escandinavos, onde nós temos já uma diversidade muito maior e um nível salarial equiparado, existem estudos que mostram que as mulheres estão, ainda assim, quando você equipara salário e oportunidades, as mulheres preferem mais os trabalhos mais humanos e os homens mais de exatas. Acho que só pro seu ponto é porque, ainda assim, esses homens e mulheres foram criados dessa forma. Então, o desafio é mudar a criação, não tá falando que, mas se liberar agora seria isso. Assim. Provavelmente, se a gente tivesse o mesmo salário hoje, homens e mulheres, as mulheres continuariam indo para questões humanas. Mas acho que é um pouco mais da educação de como você gera essa infância. Tem um dado interessante, as mulheres estudam em média mais do que os homens. Só que elas estudam em carreiras que normalmente são carreiras acessórias, que a gente chama. Então, quando você vai para as organizações, você vê mulheres na área de recursos humanos, você vê mulheres na área de comunicação, você vê mulheres na área de marketing, mas é muito mais difícil você ver mulheres em finanças, você vê mulheres liderando áreas de vendas, muito mais difícil. Porque ficou estabelecido isso, né? Que as mulheres são de um território e os homens são de outro território. Que a gente tem que fazer é tirar isso da frente. E na medida que isso aumenta, você tem a questão da representatividade, né? Que não ajuda a você equalizar esse tipo de coisa. Por isso que eu acho que tem que ter política afirmativa. Bom, a gente temos aqui na mesa 2 engenheiros de humanas aqui que eu conheço, né? O Diego, um poeta e filósofo, né? Eu me envolvo com música, com artes, então assim, a gente acho que eu nem era bom em matemática. Fui fazer engenharia, eu fiquei... Não, você sai bom em matemática. Guaratinguetá, né? Só tinha engenharia no teu Só tinha engenharia, matemática e física. Então. Só meninos. Matemática tinham muitas meninas, mas era à noite o curso, eu fazia integral, então eu estudava de manhã. Na minha sala de 70 alunos de engenharia mecânica, acho que a gente tinha 5 meninas. Na minha proporção também. Mas só fiz Bauru, né? Você fez elétrica, pior ainda. Né? Fiz engenharia elétrica, tinha 55 mulheres, mas no entanto tinha muitos cursos no campi e, enfim, a experiência que você tinha Vocês estavam bem em Bauru, eu tava ali. O meu marido fez física na USP, na época, né? Faz muito tempo. Acho que tinham 2 meninas ou 3 meninas na sala dele que eu conheci. O restante eram todos homens, assim. É mais difícil, né? Foi bem difícil, Vem aumentando? Não vem aumentando, tristemente. Por isso que eu falo que está decaindo. Nos últimos 20 anos, a proporção de meninas em áreas de STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática, vem diminuindo. Olha só. Por isso que a gente fala que é importante você trabalhar a educação na base. Né? Você tem que falar para as meninas que elas podem. E que é um grande erro, né? Porque você também tem uma diversidade nessas áreas de gênero, você cria outros pontos de vista, novos pontos de vista que você só complementa os negócios. Você pega uma engenheira que tem uma outra vivência, coloca ela para trabalhar, por exemplo, numa montadora, ela vai ver o carro de outra forma, ela vai ver o resultado final de outra forma, o produto que está colocando com outro ângulo. Você não fica enviesado no fundo. E é isso, às vezes, o que mata uma empresa.
empresa, um produto. Justamente você não ter opinião de alguém que coloca isso aí. Tem uma discussão bem forte hoje sobre algoritmos, porque os algoritmos todos são criados por homens brancos. Né? Tem inúmeras discussões de algoritmos exatamente por isso, porque os algoritmos não reconhecem pessoas negras, os algoritmos são feitos por homens brancos para homens brancos. Então você tem uma série de vieses na construção da tecnologia. Existe um movimento, a Nina da Hora, que é maravilhosa, maravilhosa, uma deusa. Ela fala muito sobre isso e sobre segurança da informação. O quanto os algoritmos são enviesados e o quanto a gente precisa melhorar. E como é que a gente melhora isso? Trazendo mais desenvolvedores e mais desenvolvedoras que representem de verdade a sociedade, não só uma parcela. Porque aí você tem essas outras visões também, né? Não, e o teu ponto é muito interessante, porque ações afirmativas, ninguém que entende realmente do que está falando, está fazendo por amor ao próximo exclusivamente. É benefício econômico indireto, na medida que você tem, eventualmente, equipes diversas de desenvolvedores desenvolvendo códigos, onde você vai desenvolver produtos que atinjam de uma maneira mais democrática o público daquela empresa. É tão simples quanto isso, né? É tão simples quanto isso. Teve um post que eu fiz, acho que há uns 2 anos, que eu brinco que até hoje é o post que mais foi visualizado e era uma coisa muito simples no LinkedIn. Acho que tem 1 milhão de visualizações. Que eu falei que as empresas estavam muito preocupadas em inovar e achando que inovação tinha a ver com puff colorido, com geladeira de cerveja e com mesa de pebolim. E que, na verdade, isso não tem a ver com inovação. Isso é mais uma coisa de ambiente. E o que é, de verdade, inovação é você ter um ambiente respeitoso, você ter pessoas das mais diversas origens, né? Porque você tem uma forma de você ter pensamentos diferentes. Você só inova quando você tem um ambiente em que tem pessoas diferentes. Isso que é importante. E diversidade, ela é uma questão de justiça social no sentido mais amplo, né? Se a gente precisa... dar condições e oportunidades, não é dar, né? É oferecer condições e oportunidades para as pessoas que não tiveram condições e oportunidades. Mas também, quando você olha para o ambiente corporativo ou para os negócios, é também uma questão de economia e uma questão de inovação. Porque empresas mais diversas são mais inovadoras e, economicamente falando, se você junta a população do Brasil, a maioria é mulher e pessoas negras. Como é que pode você ter uma empresa que não considera o teu público consumidor e não tem o seu público consumidor representado nos ambientes onde vocês vão decidir as coisas? Sim. Não faz nenhum sentido. Porque aí fica tudo enviesado, né? Tudo que decide fica enviesado. Por isso que até hoje você vê propagandas ridículas, né? Que não tem nenhuma... E são... assim, chutadas nas redes sociais e com razão, quando não mostra uma realidade. Ou quando mostra uma realidade sempre assim, a mulher no ambiente de objeto, né? Ou seja, bonitona, gostosona, não sei o quê, ou sempre no ambiente de cuidado. Né? Porque as propagandas sempre mostram a mulher fofinha, fazendo a comida, sempre no ambiente de cuidado e nunca no ambiente de poder. Então a gente precisa mudar isso em todos os ambientes, né? Não é um processo fácil, mas é muito possível.